a gente trazer no noticiário aqui praticamente todos os dias ocorrências criminais envolvendo aí crimes como a pornografia infantil que a gente trouxe hoje, da também operação. Apreensão, né, de materiais Fios de cobre, principalmente, furtados, ou também roubos, como de farmácia que a gente trouxe ainda esta semana, sobre tráfico de drogas. Muito tráfico de drogas. São muitas informações que pesam realmente, às vezes, no noticiário, né? E que nos leva também a entender as causas, as consequências desses crimes, né? E como é que essas práticas ainda persistem, mas ao mesmo tempo buscar aquelas referências éticas, morais da própria legislação para mostrar que o crime não compensa, que a gente pode acreditar nas novas gerações, quem sabe, né, Felipe Pereira? Torcemos para isso, né? Exato. E aí uma referência que a gente tem é um trabalho que a própria polícia desempenha com estudantes nessa busca de reforçar valores, prevenir que os jovens se envolvam com as drogas, que é o PROED, que já existe há muito tempo, mas as gerações vão mudando também, né? Novos comportamentos. E a gente vai buscar entender exatamente como é que é essa vivência com as novas gerações, como é que está sendo essa relação da polícia com esses novos jovens. E quem conversa com a gente é a Major Soraya Jorge Santana, que é do 47º Batalhão da Polícia Militar, quem eu agradeço pela disponibilidade. Um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia. A gente vem acompanhando um pouco, Soraya, os reflexos ainda do período da pandemia, do distanciamento e até da interrupção, num determinado momento, do trabalho do PROED junto com os estudantes. De lá para cá, né, com essa retomada, vocês perceberam alguma mudança também no comportamento desses jovens para que vocês se atualizassem em relação às orientações que são passadas para eles? Sim, o PROERD, os instrutores PROERD, eles sempre passam por atualizações, porque é necessário, né? As informações são muito dinâmicas e para nós acompanharmos esses jovens, precisamos estar atualizados do que acontece no mundo, né? Então, sim, a gente sempre percebe alguma mudança, alguma informação que está a mais e que os jovens sempre têm atualizações aí, a gente vê, infelizmente, atualizações aí sobre novas substâncias que surgem dia após dia, né? Então, e a gente precisa estar sempre atualizado sobre as questões que surgem novas e os efeitos que isso causa, os efeitos danosos, né, que isso causa nas pessoas. De forma básica, né, o programa é direcionado mesmo para a prevenção do uso, o abuso de drogas e práticas violentas, isso considerando o ambiente escolar, mas também fora dele, né? Sim, é uma ação totalmente preventiva, né, nós agimos preventivamente. E a gente age com a criança. Normalmente o PROERD ele é administrado para alunos do quinto ano, né? Quinto ano e sétimo ano. Então, o nosso objetivo é justamente agir no jovem que está na pré-adolescência. E depois o jovem adolescente só confirmar, né, aquilo que foi aprendido anteriormente. Então, o programa PROERD tem uma duração de 3 meses. O policial ele vai na sala de aula uma vez por semana e passa o ensinamento que é feito através de uma cartilha, né? Só que as aulas são muito lúdicas, de forma que a criança possa absorver aquele ensinamento, quebrando aquela barreira de que é o policial que está dando a aula, né? Então, o policial acaba se envolvendo ali com a criança de uma forma bastante lúdica e no final do curso ele acaba até fazendo parte ali do dia a dia da criança, né? E servindo como uma referência, né, para a criança. Então, o nosso objetivo é agir preventivamente mesmo, para que a criança entre na adolescência já sabendo de todos os malefícios que o uso de drogas, álcool, cigarro trazem.
Uhum. E vão além da cartilha, né? Tem noções de cidadania mesmo, né? De como resistir às pressões de amigos ou da sociedade. Também. Os policiais que são os instrutores, eles saem um pouco até do campo drogas, né? Como você mesmo disse. E explora também as questões de abusos, até abusos sexuais, como que a criança pode agir num caso como esse, né? E, infelizmente, a gente até tem alguns casos em que, ao final da aula, por exemplo, a criança procura o policial para falar sobre algum abuso que está sofrendo no seu ambiente, né? No seu dia a dia, o ambiente familiar. Então, através disso, a gente já soube aí de alguns casos em que a criança estava sofrendo abuso dentro da sua própria casa e no final de uma aula, né? Ou durante a aula também, o policial ele faz uma caixinha de perguntas, né? Faz parte aí do currículo. E dentro dessa caixinha de perguntas, muitas vezes aparecem algumas escritas, que a criança escreve, né, para o policial algumas perguntas, e acaba aparecendo aí algumas coisas em que o policial tem que intervir junto à família. Uhum. Então, é algo muito importante dentro da sala de aula, dentro da escola, né, para que nós não só ajamos preventivamente, mas também, muitas vezes, a gente acaba sabendo de coisas que estão acontecendo ali com a criança, que muitas vezes a escola não sabe. E como é essa relação com a escola, né? Porque o PROERD é para escolas públicas, né? Da rede municipal, particular também. Como é que é essa adesão? É voluntária ou a escola tem que manifestar realmente interesse? Como é que é essa troca? Sim, a escola tem que manifestar interesse, né? Num primeiro momento, se a escola tem interesse, entra em contato com o batalhão, né, da área em que a escola fica, e aí o policial vai até lá, visita a escola, conversa com a direção da escola. Como você mesmo disse, a nossa prioridade são escolas estaduais, né? Mas também atendemos escolas particulares e até mesmo municipais. Aqui no 47º Batalhão, por exemplo, nós atendemos aí o município de Indaiatuba e muitas escolas municipais em Indaiatuba, né? Então, se o município tem essa demanda, né, de escolas municipais, nós também podemos atender. Mas sempre a prioridade são escolas estaduais. Uhum. E a escola entra em contato com a gente e o policial vai até lá, faz a visita e acerta os detalhes com a direção da escola, entra na grade de aulas da escola, né? E a escola acaba acolhendo aquele policial e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos um relacionamento bastante bom. A escola apoia muito o policial porque ele depende ali da direção da escola, dos professores, né? E nós temos um acesso bastante importante e bom, um relacionamento muito bom com a escola. Ô Major, qual que é o relato que se tem comentado aí, especialmente entre os integrantes do PROERD, com relação à recepção das crianças e adolescentes às mensagens que são encaminhadas pela Polícia Militar? A vulnerabilidade hoje das crianças, ela está talvez maior do que estava na época pré-pandemia? Qual que é a avaliação nesse sentido? Eu acredito que não, acaba sendo não teve muita alteração, né? Tanto antes da pandemia como agora. As crianças, elas recebem muito bem. Num primeiro momento, existe aquela barreira, né? Do policial, ele está fardado dentro da sala de aula, né? E existe um acanhamento, uma timidez, a criança não sabe muito bem como abordar aquele policial, né? Como que ela vai se relacionar com aquele policial. Mas o policial instrutor de PROERD, ele é preparado para lidar com essa situação e também para lidar com a criança, né? Ele não é um policial que passa por um curso, que passa por um treinamento, né? Então, ele já tem que ter um perfil pré-determinado para ser instrutor, para passar por esse treinamento. Então, ele muitas vezes é um policial que é brincalhão e que faz uma brincadeira e que se aproxima da criança,
para que a criança consiga se aproximar daquele policial e ver nele uma referência positiva. E assim a relação vai sendo construída dia a dia, criança-policial. E para que aquele ensinamento se torne algo gostoso de ser absorvido e não chato, né? E no final dos 3 meses, as crianças... o policial chega na sala de aula e recebe bombom, e recebe abraço, e recebe beijo. Então, já foi construída aquela relação de aproximação mesmo, porque o objetivo é esse. A primeira semana, né, de aula já é para a aproximação, são feitas atividades lúdicas para que a criança consiga se aproximar do policial e aí sim ser construída aquela relação de confiança para que o curso que for ministrado seja absorvido da melhor maneira pela criança, né? Hoje o PROERD está em quantas escolas? Hoje nós estamos, dentro do Comando de Policiamento do Interior 2, nós temos 7 batalhões, né, com diversos municípios. Então, aqui, no total dos 7 batalhões, nós temos 498 escolas sendo atendidas pelo PROERD, né, que são os municípios de Campinas, Mogi Guaçu, Bragança Paulista, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Indaiatuba, os municípios sede, né, Jundiaí. Então, ao todo, são 498 escolas hoje sendo atendidas pelo PROERD. E a Simone está dando relato aqui que os filhos dela amavam participar do PROERD. Lembra que, inclusive, do nome do policial, Moisés, que era o melhor amigo deles. E hoje os filhos estão adultos, são homens de bem, como ela coloca aqui, mas só para reforçar ainda mais um pouco do que a gente está conversando aqui. Existe alguma previsão de ampliar esse projeto para outras turmas, aqueles adolescentes um pouco mais velhos, digamos assim, que é do 5º e 7º ano, como você falou, né? Nós tínhamos um projeto, né, chamava Jovens Construindo a Cidadania, que era para alunos do ensino médio, né? Existe sim só que ele acabou dando-se prioridade mais para as crianças, né? O pessoal do 5º e do 7º ano. O 7º ano, ele já recebe uma instrução já voltada para a vida mais adulta, né? Vamos dizer assim. Mas esses Jovens Construindo a Cidadania era um projeto muito bom que nós tínhamos e que temos a intenção de retomar, sim, que era desenvolvido com alunos do ensino médio. Mas nós, os policiais, né, a Polícia Militar está aberta para palestras, né? Nós fazemos muitas palestras de prevenção aí a drogas, violência doméstica, abuso sexual com adolescentes, para ensino médio, para alunos de ensino médio, nessa faixa etária aí de 15 a 18 anos. Então, a escola que tiver interesse, é só entrar em contato com a gente e nós designamos alguém para fazer uma palestra educativa. Major Soraya Jorge Santana, do 47º Batalhão da Polícia Militar, agradeço por trazer essa atualização desse programa que é fundamental aí nessa relação da polícia com a nossa comunidade. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um programa tão importante que a Polícia Militar desenvolve e que muitas vezes muita gente nem conhece, né? Então eu agradeço demais a oportunidade e um ótimo dia para vocês. Obrigada. 10h33. CBN, a rádio que toca notícia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.